Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João com vocês. A gente vai ter mais uma aula de arte hoje e nós vimos na aula anterior sobre a ciranda, que compreende tanto a música quanto a dança e é parte do nosso patrimônio cultural. Vimos também os cirandeiros, que são os participantes da roda, o mestre, o contramestre e os músicos, ok? Hoje nós vamos ver sobre as danças circulares, a quadrilha, o samba de roda e a dança das fitas. As danças circulares, como podemos observar nesta fotografia, ela é uma dança que envolve várias pessoas, né? Uma quadrilha, por exemplo, aqui ó, a dança de quadrilha no 11º Festival de Cultura Paulista Tradicional Revelando São Paulo, em São José dos Campos, foto de 2012. Né? E vamos ver qual que é as peculiaridades, pois existem vários tipos de danças circulares. Por meio da análise de imagens rupestres, estudiosos acreditam que, na pré-história, os seres humanos dançavam em roda, imitavam animais, ensinavam lutas, cenas de caça e de guerra. Então, é claro que quando a gente estuda a pré-história, nós não temos certezas absolutas, mas dentro das figuras que eles deixaram para nós, que o tempo nos deixou, conseguimos perceber que os seres humanos já faziam rodas e que essas rodas de alguma forma participavam da vida deles, né, da cultura deles. Acreditamos então que aí pode ter essa origem na dança de roda. Agradeciam e conseguiam na pesca, na colheita, na busca de alimentos, entoavam cantos de guerra, cantos fúnebres e cantos para pedir proteção contra os maus espíritos. Então, nós também conseguimos perceber aqui que a música também pode estar presente. Em alguns desses desenhos tem instrumentos musicais, né? Tem movimentos, né? Dentro do desenho nós conseguimos identificar que eles estão se movimentando e assim a gente começa a perceber que a música, a dança, a arte está presente nos seres humanos desde o seu início, desde quando nós começamos, nós já temos essa vontade, essa necessidade de nos expressar. Então, a primeira atividade que eu vou deixar para vocês é aqui, ó. Os estudos indicam que a dança de roda existe desde a pré-história. Quais são os principais e prováveis motivos para que os primeiros seres humanos desenvolvessem esse tipo de manifestação? Vocês podem fazer anotações aí no caderno de vocês, né? Escrevam lá o que vocês lembram aqui do que eu falei e o que vocês imaginam. Igual eu disse, além de termos os desenhos, nós também temos que usar um pouco a imaginação para interpretar esses desenhos. Questão número 2. Em sua casa, na sua família, existe alguma manifestação que seja realizada em roda? Vocês fazem alguma coisa na casa de vocês em roda? Será que, para mim, por exemplo, é bem comum que nós nos alimentemos, né, em roda, na mesa, por exemplo. Já é um tipo de cultura criada dentro da minha família. E na de vocês? Será que tem alguma outra coisa? Será que na hora da oração? Será que em algum momento do dia a dia nós nos reunimos em roda? Então, vou deixar um tempinho para vocês discutirem com as pessoas que estão próximas a vocês, para vocês conversarem e aí chegarem a uma conclusão, ok?
Muito bem, agora que vocês já discutiram, reviram, pensaram um pouco sobre essa tradição da roda, vamos falar das danças, né? Vamos focar aqui na nossa matéria e falar sobre alguns estilos de danças circulares. Né? No Brasil, a tradição popular nos deixou danças circulares por todo o território nacional. Nesta aula veremos sobre a quadrilha, o samba de roda e a dança das fitas. Primeiro, nós vamos falar sobre as quadrilhas. É uma dança que nos palácios do século XIX abriu os bailes de cortes europeias e americanas. Tornou-se popular em camadas sociais distintas. Então conseguimos perceber aqui que é um tipo de dança, uma música que primeiro era feita lá nas camadas sociais mais altas, né, nos palácios, e aí depois ela foi se popularizando e várias pessoas de camadas sociais diferentes começaram a praticar essa dança, ok? Ela foi transformada pelo povo que lhe deu novas figuras e comandos inesperados, constituindo um baile com a execução de 5 partes, gritadas pelo marcante, desde o Palácio Imperial aos sertões. Então aqui, quando alguém dança quadrilha, tem uma pessoa que comanda essa quadrilha, né? O nome dessa pessoa é o marcante. Em festas juninas, por exemplo, é comum percebermos que o marcante ele dá alguns comandos inesperados. E foi daí que surgiu, né, que nós temos aquela ideia de fazer o cara fala assim, olha a cobra, é mentira. Então o povo transformou essa dança que era algo do palácio, algo super sério, em uma coisa mais divertida, uma festa, né? Porque você vai dançar, você quer se divertir, você quer alegria. Então aquela coisa super séria, passos rígidos, o povo foi mudando isso, as pessoas foram mudando um pouco isso. E aqui vou deixar um quiz para vocês. Sobre a dança quadrilha, é correto afirmar que, alternativa A, é uma dança individual, onde os dançarinos são independentes e livres para criar suas próprias coreografias. Alternativa B, é uma dança praticada com um grupo de pessoas e comandada pelo marcante, pessoa que orienta quais coreografias os participantes têm que realizar. C, é uma dança em pares, onde um dos dançarinos comanda a coreografia. Ou alternativa D, é uma dança estática. Vamos lá, dar um tempinho para vocês responderem, escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Então agora voltamos, vamos ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta é uma dança praticada com um grupo de pessoas e comandada pelo marcante, pessoa que orienta quais coreografias os participantes têm que realizar. A quadrilha, no Brasil, foi criada uma versão da ciranda, né, que normalmente é executada em comemorações de festas juninas, onde geralmente é encenado um casamento caipira. Os participantes se vestem a caráter para participar da dança. Então aqui foi aquela transformação que eu falei que veio do palácio e foi para o povo. E essa dança ela está presente na nossa cultura, principalmente em festas juninas. Nós conseguimos perceber essa dança principalmente na festa junina. E outra curiosidade, onde as pessoas passaram a se vestir de caipiras, né? Pessoas do interior, pessoas do sítio, com roupas rasgadas, né? Antigamente tinha poucos doutores, poucos dentistas, as pessoas vão lá, pinta o dente, ou então deixa o cabelo bagunçado, põe um chapéu de palha. E aí, por quê? Porque o marcante, ele dá ordens, às vezes, absurdas, coisas engraçadas. E aí as pessoas também, né, passaram a se vestir dessa forma. Como já é uma brincadeira, então todo mundo entra na brincadeira para participar dessa festividade, dessa dança, tá bom? E agora eu vou deixar aqui mais um teste para vocês. Complete corretamente a frase a seguir. A quadrilha é uma dança que se popularizou no Brasil em diversas classes sociais. Este estilo de dança, dividido em 5 partes, passou a, agora completem, alternativa A, ser praticada nas comemorações das festas juninas. Ou alternativa B, ser praticada nas comemorações de Natal. Vamos lá, um tempinho para vocês completarem essa frase e daqui a pouco nós voltamos. Então agora que vocês tiveram tempo aí para completar essa frase, vamos ver qual que é a alternativa correta? A alternativa correta é a A. Ser praticada nas comemorações das festas juninas. Deixar agora uma atividade para vocês. Então vocês podem responder aí no caderno, as respostas são um tanto quanto pessoais, ok? Então vamos lá. Você já participou de uma quadrilha?
Mas prestem atenção, é a quadrilha da dança, tá bom? Quadrilha de dança, não é aquela quadrilha, né? Enfim. B, respondam lá para mim. Onde foi essa apresentação? Fala sério, você nunca participou de uma quadrilha, de uma dança de quadrilha? Eu acredito que sim, né? Mas se não, vamos deixar essa pergunta para as outras pessoas. Aonde que você participou dessa quadrilha? C. Você era o marcante, dançarino ou músico? Qual parte dessa quadrilha que você tinha? Qual que era a tua função dentro dessa quadrilha? Eu me lembro que eu, professor João, eu participei e eu era o noivo. E não, na verdade eu não queria ser, mas eu acabei sendo, né? Porque tem aquela coisa, né? As crianças e tal, daí depois fica aquela tiração de sarro. Ah, mas é normal, né? Coisa da brincadeira, faz parte da quadrilha. E D. Você estava fantasiado? Como? Igual eu falei, eu já me fantasiei do noivo na quadrilha. E você, já se fantasiou de alguma coisa? Interessante que a quadrilha, geralmente ela é ensaiada, ela é combinada antes, né? As pessoas veem o que cada um vai fazer, qual que vai ser a parte. Tem a pessoa que vai ser o padre, né? Se for um casamento. Tem a pessoa que vai ser, sei lá, você pode até brincar que alguém vai ser um animalzinho, alguma coisa, um papagaio, né? Enfim, cada quadrilha é desenvolvida de uma forma, ok? E você, já se fantasiou? Como você se fantasiou? Então peguem lá o teu caderno, façam essas anotações e daqui a pouco nós voltamos, ok?
Muito bem, agora que vocês já tiveram tempo aí para fazer essas anotações, para se lembrarem, né, da quadrilha, para se lembrarem de quando vocês dançaram, né, essa parte divertida. Agora vamos falar de uma outra tipo de dança de roda, tá? Que é o samba de roda. Então aqui nós sabemos que é um baile popular urbano e rural, sinônimo de pagode, função, forró, arrasta-pé, balança flandre, lá em Alagoas, forró bodó, fungagá e por aí vai. Cada lugar que você passa pelo Brasil chama esse tipo de dança de alguma forma. Dança popular em todo o Brasil, né? E algo interessante também é que é o nome dado para festa. Nós vamos falar aqui da dança, mas as pessoas falam geralmente assim, eu vou lá no samba. Não quer dizer que o estilo musical seja apenas samba, ou que as pessoas vão apenas dançar samba, né? Isso é o nome dado para a festa, né? Então por isso que nós encontramos em cada região do Brasil nomes diferentes para essas festas. Porém, muitas vezes a dança que tem lá dentro é muito parecida, tem a mesma origem, vem de lugares parecidos, que nós vamos estudar agora. Determinou o verbo sambar para dançar e sambista para quem canta ou dança o samba. Então aqui é interessante, nós sabemos a nomenclatura correta, né? Para quem dança e para quem vai lá tocar, certo? Então o sambista é a pessoa que pratica a dança. E quem é o sambar para quem dança e sambista para quem toca ou dança. Então às vezes a gente se confunde um pouquinho aí, mas é bem simples. E agora vamos lá para a questão. Sobre o samba, é correto afirmar que samba foi o nome dado aos encontros de aristocratas no início do século XIX. Alternativa B. Samba foi o nome dado a bailes populares, urbanos e rurais. Também é sinônimo de pagode, arrasta-pé, forró bodó. Então dá um tempinho para vocês assinalarem aí qual que é a alternativa correta.
Então agora vamos à alternativa correta. O samba foi o nome dado a bailes populares, urbanos e rurais. Também é sinônimo de pagode, arrastapé e forró-bodó. Queria contar uma curiosidade aqui para vocês, que o nome pagode, né, hoje em dia ele é visto como um tipo de gênero musical, né? Mas isso só começou a existir quando eles começaram a gravar as músicas. Então, foi começando a gravar música, imagina lá a primeira gravação em 1915, mais ou menos, no Brasil. Aí eles gravavam, iam pôr na rádio e falavam assim, como que é o nome dessa música? Na verdade, não tinha um nome. As pessoas tocavam aquela música dentro de uma festa. E aí eles começaram a falar, não, a gente tem que pôr o nome nas músicas, porque senão não tem como vender. Como que eu vou vender uma música se ela não tem nome? Então aí o nome dessas festas começaram a surgir como nome do estilo musical. Então, por exemplo, vem aí o samba, o pagode, o forró, mas a princípio eram nomes de festas, e festas bem parecidas. Porém, em lugares diferentes, iam surgindo nomes diferentes. Agora, um quiz para vocês. A palavra samba designa tanto a música quanto a dança. Quem dança ou canta samba é o quê? Alternativa A, sambeiro. Alternativa B, sambador. Alternativa C, sambista. Ou alternativa D, sambadeiro. Então, vou deixar um tempinho para vocês responderem essa quiz. Voltando aqui, vamos ver quem que dança ou canta samba é o quê? Um pouquinho aí de suspense no ar. Alternativa correta, sambista, ok? Então, aqui eu sempre falo para os meus alunos de arte, que a arte ela envolve muitas matérias diferentes, então isso daqui está até na forma da gente falar. A gente pode, às vezes, se confundir, não entender, mas a gente tem que estudar isso para conseguir se comunicar de uma forma correta. Samba de roda provém de semba, um bigado em Luanda. Um bigado é uma dança em círculo, onde quem está no meio passa a sua vez a outra pessoa, depois de se apresentar. Então é assim, a umbigada é um estilo de dança, tá? Então tem várias danças dentro desse estilo. Ela vem lá de Luanda, né? Lá da África.
Então, as pessoas fazem a roda, depois nessa roda, alguém vai lá no meio, se apresenta, depois que ela se apresenta, ela passa a vez para outra pessoa. Como que ela faz isso? Ela vai lá e dá uma umbigada. Ela bate a barriga, ou então às vezes o joelho, dependendo da dança, e aí passa a vez para outra pessoa. A pessoa que recebe esse encontrão, às vezes até violento, dependendo do estilo, bateu, aí essa pessoa que recebeu é como se fosse um convite. Ela vai para o meio da roda, se apresenta e assim continua a dança. Tá? Então são as umbigadas. O nome é Semba, né? Danças com umbigadas vieram ao Brasil com outros nomes: lundu, lariate, calenda, batuque. Interessante notar esses nomes diferentes, que podem ser tanto os estilos de cada tipo de umbigada, mas também porque era proibido. Dentro do Brasil era proibido fazer esses tipos de dança. Então, só após a abolição da escravatura que começaram a liberar essas danças, que começaram a liberar para que você pudesse se expressar da forma como quisesse. Antes disso, as pessoas faziam essa dança escondida, de uma forma que não... Aí, quando alguém via alguma coisa e tal, como que a gente vai chamar? Tem que pôr alguns nomes diferentes, porque eles já sabiam que a umbigada era uma dança proibida. Então, eles colocavam nomes de origem africana, geralmente, para até mesmo ficar meio na dúvida. Será que é? Será que não é? Então, assim foi se construindo a cultura nossa brasileira do samba. Continuando, samba é um nome angolês, que teve sua ampliação e popularização no Brasil na segunda metade do século XIX. Como eu disse, a partir da abolição, da escravatura, eles começaram a popularizar esse tipo de dança, esse tipo de música, e sem ter que ficar se escondendo. Então as pessoas falavam: o que é isso? Isso é um samba. E pronto. Não tinha mais explicação, não tinha mais que se esconder do que estava fazendo. Agora um quiz para vocês. A palavra samba provém de semba, um estilo de umbigada, dança típica em Luanda, capital da Angola. Assinale a alternativa correta. A. Umbigada é uma dança em círculo, onde quem está no meio passa sua vez a outra pessoa depois de se apresentar. Alternativa B. Danças com umbigadas vieram ao Brasil com outros nomes: lundu, lariate, calenda, batuque. Alternativa C. A palavra samba teve sua ampliação e popularização no Brasil na segunda metade do século XIX. E a alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Então vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão e daqui a pouco a gente volta com a alternativa correta.
Muito bem, vamos agora para a alternativa correta, que é uma parte bem interessante, eu gosto bastante de samba, então olha lá. Alternativa A falava, umbigada é uma dança em círculo onde quem está no meio passa sua vez a outra pessoa e depois de se apresentar. Sim, a alternativa está certa. B, danças com umbigadas vieram ao Brasil com outros nomes, lundu, lariate, calendo e batuque. Sim, está correto também. Então aqui a gente já identificou que a alternativa D é a correta. Mas, só para lembrar, a alternativa C, que também está certa, a palavra samba teve sua ampliação e popularização no Brasil na segunda metade do século XIX. Então aqui, todas as alternativas estão corretas. Agora vamos falar de outro estilo de dança de roda. Uma dança bem interessante que está presente aqui no nosso estado do Paraná. A dança de fitas. Tradicionalmente praticada no dia de Reis, dia 6 de janeiro. É uma festa cristã que comemora o dia em que os 3 reis magos levaram os presentes a Jesus Cristo recém-nascido. Então lá dentro da tradição cristã tem essa história, conta lá que os reis magos levaram um presente para Jesus quando ele nasceu. Então, as pessoas, o povo, eles fazem uma festa para comemorar esse dia, que é o dia de Reis. A dança de fitas é conduzida por um par-guia, o qual faz parte o mestre Leão, que é um dos personagens da dança, e a senhora Dona Mestra, outra parte importante da dança. Então, a dança de fitas, ela é praticada no dia de Reis e ela tem 2 figuras importantes, que é o mestre Leão e a Dona Mestra. Na tradição gaúcha, não na tradição paraná, na tradição gaúcha, antes de iniciarem a dança, o trovador, a pessoa que canta, que fala, pede ao dono da casa que lhe dê a licença para dançarem o pau de fitas em seu terreiro. Então a dança de fitas também é chamada de pau de fitas. Para a dança ser realizada, é utilizado um mastro de aproximadamente 3 metros de altura. Então, um mastro de 3 metros de altura, com um diâmetro de 4 centímetros. Então, um cabo de vassoura aí, não é muito grosso, ele é pequenininho, mas alto, 3 metros. Que será segurado por alguém ao centro do terreiro. Então, alguém vai lá com esse mastro de 3 metros de altura e segura no meio do terreiro. Em sua ponta são penduradas fitas coloridas, de mais ou menos 4 metros de comprimento. Então, as fitas são longas. E as pessoas da comitiva da Folia de Reis, cada uma pega uma fita dessa e se forma ali o círculo em volta desse mastro. Em sua ponta são penduradas fitas coloridas, 4 metros de comprimento, de 1 a 2 centímetros de largura, então elas são fininhas, que serão utilizadas para as evoluções da dança. Então as pessoas se posicionam, cada uma com sua fita, e aí começa a dança circular, em roda, e eles vão entrelaçando essas fitas enquanto cantam, enquanto dançam, neste mastro. Por isso é chamado de pau de fitas. Os dançarinos se dispõem em círculos, cada um com suas respectivas fitas, onde irão fazer os movimentos trançanos. A dança possui o significado de referenciar a árvore, que após a época de inverno anunciava o prenúncio da primavera. E as fitas têm o significado de renascimento das árvores. Então aqui é bem interessante isso, porque dentro de povos pagãos da Europa, tinham várias simbologias, como a fogueira, a árvore, o sol. E aí, quando eles foram se transformando e vindo a cultura da religião católica, dos cristãos, eles continuaram com essas ideias, mas dentro da tradição cristã. Então, aqui nós temos o pau de fitas, que significa árvore,
E a árvore é renascimento, a árvore é vida, né? Uma coisa boa. Então, essa simbologia aí dentro da tradição cristã. Então, vamos para um teste. Qual é o significado das fitas do pó de fitas? Alternativa A. As fitas têm o significado do renascimento das árvores. Alternativa B. As fitas têm o significado do renascimento de Cristo. Dá um tempinho para vocês responderem essa questão e logo voltamos. Muito bem, pessoal. Então vamos agora com a resposta desse teste. Então, o significado dado às fitas na dança do pau de fitas é... Alternativa correta, as fitas têm o significado do renascimento das árvores, ok? Que é vida, né? Renascimento. Agora, vamos ver um pouquinho, lembrar um pouquinho do que nós vimos na aula de hoje, né? Vimos sobre algumas danças circulares tradicionais no Brasil. A quadrilha, dançada nas festas juninas, o samba, que tem suas origens nas umbigadas angolanas, e a dança de fitas, realizada geralmente no dia de Santo Reis. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aprendido. Foi bem legal estar aqui com vocês, passar esse momento. Eu queria agora deixar um recadinho para vocês. O registro de frequência no Classroom mudou. Então, basta clicar no número 1, atividade obrigatória, e realizar a atividade e enviar. Pronto, tua presença está garantida, ok? Então, até a próxima e nos vemos na próxima aula. Até mais.